Começando mais um super vídeo aqui no estúdio do Valor Entrevista e hoje para falar de segurança pública. E não é com qualquer pessoa. Nós vamos conversar com o Tenente Coronel Pedro Machado, que é do 18º Batalhão de Polícia Militar aí da cidade de Brusque e que atua nessa região toda aqui do Vale Europeu. Tenente, seja bem-vindo ao Valor Entrevista mais uma vez. Entrevistas descontraídas com grandes profissionais de Santa Catarina e do Brasil. Começa agora. Valor Entrevista. Obrigado pelo convite, é sempre um prazer estar aqui. Estamos sempre disponíveis aí para conversar um pouquinho. Sensacional. A segurança pública que, como nós sabemos, come na mesa. Afinal de contas, nós vivemos em um estado muito seguro, mas que pode avançar a cada dia. Inclusive, a gente vai falar disso, que Brusque é uma das cidades mais seguras do Brasil. Pedro, me fala, quais as cidades que estão sob a sua responsabilidade? Então, o 18º Batalhão, ele abrange a cidade de Brusque, que é a sede do batalhão, que é onde eu trabalho, né? A cidade também de Guabiruba e Botuverá, tem 2 grupamentos. Além disso, nós temos também a cidade de Gaspar, que existe uma companhia de polícia militar, onde eu inclusive já comandei também, né? Tive o prazer de comandar por 3 anos aqui, e a cidade de Ilhota, que também é subordinada à companhia. Então essas 5 cidades fazem parte aí da jurisdição, né, da competência do 18º Batalhão de Polícia Militar. Para quem está assistindo a gente, vamos conhecer um pouco mais do Tenente Coronel, o Pedro Machado. Você está na corporação há quanto tempo? Na Polícia Militar eu já estou há 20 anos, estou fazendo 21 anos, né? Porém eu tive meu tempo de exército também, né? Fui sargento do exército durante muito tempo, então de vida militar mesmo eu estou completando, já completei 27 anos, estou indo para 28 anos, né, de carreira aí, usando farda e servindo a nossa população. Já deve ter visto de tudo, hein? Bastante, né? A gente tem a oportunidade de conhecer pelo exército até o país, né? Trabalhei em Minas Gerais, onde fiz o curso, fui servir no Rio Grande do Sul, tive a oportunidade de ir numa missão de paz pela ONU, no Paraguaiti, né? No ano de 2004, a primeira missão de paz que foi para o Haiti. Tive essa oportunidade, foi realmente um sonho, né, da nossa vida. Acho que todo militar quer, das Forças Armadas, né, quer participar de uma missão real, né? Porque no Exército, as Forças Armadas, a gente treina para uma eventual guerra que muitas vezes nunca vem, né? E então a gente tem esse desejo. Eu consegui participar em 2004, tive essa experiência fantástica. E em seguida, tanto que um dos que mais me incentivou a entrar na Polícia Militar foi essa experiência, porque eu voltei para o Brasil no final de 2024, início de 2004, início de 2005. E queria continuar trabalhando e vendo o resultado do trabalho, porque você trabalha e vê o resultado na polícia, lá naquela missão. E em meados de 2005, então, eu fiz a prova e passei e entrei na Polícia Militar. Foi logo em seguida que eu voltei. Na Polícia Militar. Foi essa virada de chave aí que fez eu entrar na polícia, graças a Deus. Muito feliz de vestir essa farda durante esse tempo todo, trabalhar para o nosso estado, né? Não sou natural daqui de Santa Catarina, mas me sinto catarinense já. Você é de onde, Pedro? Eu sou natural do Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro? Mas já há mais de 30 anos já estou fora do Rio, né? Pois o sotaque a gente não consegue perceber. Já está bastante, está bem misturado já, né? Um pouquinho de catarinense, um pouquinho de gaúcho, um pouquinho de carioca. De que região lá do Rio? Sou da capital mesmo. Capital, da Zona Oeste, lá, região de Santa Cruz, Campo Grande. Mas você veio jovem para cá? Eu vim morar em Santa Catarina com 15 anos. Com 15? Ah, não, ainda pegou bastante coisa lá, cara. Sim, até os 15 anos eu morei lá, com 15 eu vim para cá, passei um tempo, aí depois do Exército eu saí, né, fui para Minas Gerais, fiz a escola de sargento em Três Corações, terra do nosso Rei Pelé. E depois eu fui servir no Rio Grande do Sul, onde fiquei 6 anos no Rio Grande do Sul. Né? Que cidade viagem, de São Leopoldo. né, cara? Que legal. Aí na PM eu tive a oportunidade de voltar para Santa Catarina, que era o que eu desejava mesmo. Que massa, que massa. E família, cara? Casado? Sou casado, sim, com a minha esposa Juliana, tenho 2 filhos, a Isis, que tem 12 anos, o Aquiles vai fazer 10 anos. Né? Olha só. Meus 2 presentes aí. 2 anjos. E esporte? Como tu é do Rio, provavelmente torcedor do Flamengo. Sim, com certeza, flamenguista. A gente flamenguista de coração. A gente perdeu o
do treinador, né, Pois cara? né? Não sei o que aconteceu O ali, que né? aconteceu depois de uma goleada? Eu acho que não era o momento, né, de sair agora, mas vamos ver o que vai acontecer. Vai entender o que o BAP quer, porque o BAP está sendo um gestor muito bom. Pois é. Elevou o nível do Flamengo nos últimos anos. Eu sou flamenguista, não sou tão fanático assim, né, mas eu gosto de torcer, gosto de ver. Eu gosto de assistir também. Agora com meu filho acho que é mais fanático que eu, gosta mais do que eu, então eu assisto junto com ele. Flamenguista, né? Olha só. A fruta não cai longe do galho. E tu tem uma paixão especial pela música também, né, cara? Sim, adoro música. Desde pequeno sempre escutei muito, né? Eu sou do rock ali, né? Isso vem da família também. Meu pai já escutava, meus primos, né? Então a gente vai pegando essa linha. Eu gosto, aprendi a tocar violão cedo, mas não sou bom. nunca toquei em banda, nada, só dou minha enrolada. E gosto de cantar também, né? Eu aprendi a cantar, fiz aulas, eu gosto bastante de música mesmo. Você sabe que ontem eu estava rodando ali no Instagram e veio um trecho da música Cátia Flávia. Pô, a música de 85, que eu quando tinha 10 para 11 anos, eu ouvi pela primeira vez. E, cara, já baixei o MP3, estou ouvindo direto, coloquei no carro. Uma música que é, assim, um clássico. E eu falei com o Fausto Fancetti, que é o cara que canta, né, e escreveu a música, pelo Instagram para ele me dar fazer uma live comigo. Vamos ver. De repente rola uma live aí com legal, um cara ia ser legal. nacional. Gostaria de a ver. A música é muito boa. Cara, o que tem sido feito quanto ao trânsito ali da região, da nossa região, né? A gente fala de Brusque, pessoal, mas vamos englobar tudo aqui, né? Sempre vou procurar falar, abrangendo também a cidade de Gaspar aqui, né? Que a gente também trabalha muito aqui junto. As operações de trânsito são feitas constantemente, né? Nós realmente buscamos fazer a fiscalização, operações, né, de fiscalização sempre em busca da segurança no trânsito. Muitas pessoas têm essa visão da fábrica da multa, né? Que a gente quer fabricar para arrecadar dinheiro. Isso não pode ser mais mentira, né? O policial militar na rua não recebe nada por estar fazendo a autuação, estar fazendo a fiscalização, né? A polícia militar não recebe nada. O que vem vai para comprar viatura, mas para o policial não vem nada. Então não existe a fábrica da multa, né? O que existe é que, infelizmente, alguns condutores burlam, quebram regras de trânsito e algumas dessas regras são perigosas, né? Claro. Eu sempre costumo dizer, Alan, que acontece no trânsito, né, muitas mortes que poderiam ser evitadas com uma condução correta, com uma educação no trânsito do cidadão, com cuidados básicos no trânsito. E que muitas vezes na nossa região, principalmente, acontecem os acidentes que a gente olha, como que isso foi acontecer? Isso foi uma desatenção básica, muitas vezes, às vezes de ambas as partes. Então, quando se perde uma vida, independente se foi com um tiro, uma facada, um atropelamento, um acidente de trânsito, é uma vida que se perdeu. Né? A família vai chorar, vai sentir falta. Né? Então, nós temos sim que fiscalizar, temos que fazer operações e temos que tentar coibir ações que possam ocasionar acidentes e mortes no trânsito. Claro, então atenção também sempre no trânsito, né, cara? Sim. A maior parte dos acidentes é negligência ali do motorista, desatenção, e algumas vezes embriaguez também, infelizmente. Infelizmente no país a gente tem isso muito, muito forte. Eu quero fazer um meia-culpa aqui, né? Assumir olha só, estou diante aqui do Tenente Coronel, hein? Rapaz, eu não peguei uma multa, cara. Dezembro, eu fui na 1001, fazer a propaganda da 1001. Aqui em Gaspar. E eu passei na sinaleira, era de 50, passei a 58, 59, cara. Chegou a notificação, eu falei, puxa, José, olha só, porque eu vim tão empolgado, eu comprei um negócio pro meu filho. Aí você vem e tava tudo aberto, sabe, né? Eu nem lembrei da sinaleira quando eu vi. Agora tem que pagar e vida que segue. Quais são hoje os maiores desafios da segurança em Brusque e Gaspar e região? Os maiores desafios da segurança? Olha, uma pergunta difícil. Hoje na nossa região, a gente busca muito nos aproximarmos da população. Tá? Eu acho que isso realmente é um desafio. Nós não temos desafios grandes assim de segurança pública. A nossa polícia militar é muito ativa, é uma polícia que produz muito,
como eu sempre dizia aqui, principalmente Gaspar, eu costumava dizer que a gente faz muito com pouco que tem, né? Sim. Nós somos uma tropa pequena, mas que produz muito, que trabalha muito, que tem bons resultados. E o que a gente busca é essa aproximação com a comunidade. Nós precisamos ter a confiança da comunidade, que nós estamos realmente fazendo nosso trabalho de maneira legal, Sim. de maneira correta, e precisamos desse retorno, né, da comunidade em informações, em apoio à Polícia Militar. Eu acho que isso é muito importante. Todas as cidades bem desenvolvidas e que possuem bons índices de segurança, essas cidades contam com o apoio da sua população. Uhum. Isso daí, então, isso sempre foi o meu norte como comandante aqui de Gaspar. Eu sempre procurei estar presente na sociedade, participar dos eventos, ir nas ruas, fazer operações, conversar com a população. Sim. Eu acho que eu consegui criar laços importantes da Polícia Militar principalmente com a sociedade organizada, né, que são as associações. A gente não consegue ir em cada casa, né, mas nós conseguimos ir, por exemplo, na SIG, né, que representa os empresários. Então ali a gente tem um alcance, né? A gente consegue na AMP, consegue na CDL, a própria prefeitura que tem esse alcance, né, também no município. São relações públicas, né? Justamente. E esse trabalho, eu acredito que foi bem feito, retornou em recursos para a Polícia Militar, que conseguiu comprar viaturas, comprar armamento, e isso motiva o policial militar que trabalha melhor, que ganha a confiança da população, e assim é um ciclo. A companhia de Gaspar, você contribuiu também para montar essa companhia que tem hoje. Nós, na época, o meu objetivo principal era reforçar, principalmente de material, equipamento, viatura e armamento. Né? Nós não tínhamos muito pouco. Para você ter uma ideia, nós tínhamos um fuzil 5.56 emprestado de Brusque, em Gaspar, quando eu vim para cá. Nossa. E o fuzil já velho, já ruim. Eu saí daqui, nós deixamos aqui 8 fuzis novos da Taurus T4. Tudo isso, né, com esse trabalho de aproximação. Então a gente conseguiu deixar a companhia bem estruturada, bem equipada com armamento, com viaturas. Né? Não estou querendo me gabar, né, e dizer isso aí não, mas eu acho que esse que é o trabalho, esse que é o desafio. Se aproximar, ter essa confiança que vai ter esse trabalho de volta, né? E aí a gente conseguir. E agora a luta é conseguir a construção da nova sede. Né? Quando nós saímos, a gente estava em contato, depois veio o Tenente Alex, assumiu assim que eu assumi, mas que infelizmente veio a falecer no acidente. Né? Não conseguiu, ficou menos de um ano no comando. Depois o Major dos Santos veio, fez um excelente trabalho, um ótimo profissional também, conseguiu a doação do terreno, que foi efetivada, e agora o Major Eduardo está aqui no comando também, continuando esse trabalho, fazendo um bom trabalho também, representando muito bem a Polícia Militar. E eu, em Brusque, e todas as cidades, na verdade, que a gente procura estar presente nas cidades também, o Major Eduardo aqui, eu acredito que esse desafio realmente de você se aproximar da população, ter essa confiança de que a população vai te trazer informação sobre o traficante, sobre um problema de segurança pública, que muitas vezes, se você não tem essa confiança da população, eles veem um problema e dizem, deixa, isso aí é assim mesmo, não tem como resolver. Né? Agora, quando você vê que a polícia está fazendo, ele vê um problema, ele vai lá e denuncia, porque ele sabe que a polícia vai fazer. Talvez não imediatamente, isso que a gente também tem que deixar claro, né? Às vezes, vou denunciar, tem um tráfico em tal local, aí passa um mês, poxa, não fizeram nada. Depende da situação. Tem que investigar. Tem um trabalho de investigação, tem que ser aberto inquérito, às vezes, por parte da Polícia Civil, tem um trabalho conjunto, né? Então, às vezes, demora. Mas eles têm que ter essa confiança que realmente a polícia vai fazer o seu trabalho. Uma sociedade plena e pujante. O prefeito faz a gestão do executivo, o vereador, o presidente faz ali o legislativo, e a Polícia Militar tem esse papel de estar perto da comunidade. Nós temos aqui uma comunidade no Vale diferenciada, a galera que trabalha, a galera que quer crescer, quer prosperar, e nada mais justo do que ter a Polícia Militar ao lado. A gente está conversando com o Tenente Coronel Pedro Machado, ele é do 18º Batalhão de Polícia Militar de Santa Catarina, que fica na região de Brusque, mas comanda essa região toda aqui. Eu quero te perguntar a respeito agora da cidade de Brusque, que é uma das cidades mais seguras do Brasil. O que explica esse resultado e como manter esse nível de segurança? No ano passado nós recebemos essa notícia, né, que com os dados de 2024,
Brusque foi considerada a cidade mais segura do Brasil, né? Pela taxa de homicídios. Né? Essa questão de segurança da cidade são sempre medidas pela taxa de homicídios na cidade. Isso nas cidades acima de 100 mil habitantes. Abaixo de 100 mil eles não fazem um cálculo, porque é um cálculo mais difícil, existe muita falta de dados. Né? Então, é uma felicidade muito grande, nós recebemos esse título. Em 2016 a gente já tinha recebido esse título também em Brusque. E desde então, eu trabalhando no 18º Batalhão, sempre lutei para isso. Quando eu estava em Gaspar, eu lutei para que Gaspar também tivesse, né? E aqui em Brusque a gente luta para que o nosso batalhão tenha esse destaque. É claro que a gente não pode se iludir, né? Não é porque é a cidade mais segura do país que nós vivemos num paraíso, né? Nós sabemos que existem problemas, né? Sempre vai ter, né? Sempre vai ter os problemas, o roubo, o furto, o tráfico, né? De outros problemas de convivência de ordem pública, né? O som alto. Então, tem problemas, existem problemas e sabemos que existem. Estamos trabalhando para isso. Mas é um indicador, sim, de que a Polícia Militar está fazendo um bom trabalho, né? Porque as cidades onde existe uma criminalidade instaurada, né? Normalmente essa cidade possui altos índices de homicídio, porque envolve a questão da traficância muito forte, guerra entre traficantes, né, cobrança de dívida de tráfico de maneira violenta, até ataques às vezes a policiais militares. Né? Então isso significa que a Polícia Militar está fazendo um bom trabalho, não só a Polícia Militar, né, vamos aqui trazer o mérito, jogo, né, para quem merece, né? A Polícia Civil de Brusque, temos uma parceria enorme. Eu tenho que destacar aqui o delegado Fernando De Favre, que não só como delegado, mas é meu amigo. Então, a gente sempre que tem algum problema, alguma situação, nós conversamos, nós resolvemos, nós chegamos em uma maneira comum de resolver, atuando em conjunto, e é isso também que faz. E além da própria cidade, a própria comunidade, as associações, como disse, que fazem parte, que nos apoiam, né? A própria CDL de Brusque, por exemplo, que fez uma parceria com a Polícia Militar e a Prefeitura, e hoje a cidade é cercada de câmeras bancadas pelos empresários. Esta é uma das perguntas de destaque que eu gostaria de fazer para o Pedro, porque eu recebi recente o prefeito de Brusque, o André Vec, e ele comentou que serão instaladas mais, se eu não me engano, 600 câmeras novas que a cidade está esperando. O que isso vai trazer de benefício para a sociedade brusquense e região, né, cara? Olha, não tem nem palavras, né? Realmente a cidade toda vai estar sendo monitorada, é basicamente isso, né? Nós participamos, inclusive a Polícia Militar apontou muitos locais que essas câmeras deveriam estar, eles nos consultaram, né? Para que... É importante porque basicamente nós vamos, né, estar monitorando, então a gente precisa... Nós temos pontos chaves, então a cidade toda está cercada, saídas, entradas da cidade, pontos principais, e de forma que qualquer crime que aconteça, o cidadão que cometeu o crime ele vai ter que passar por uma câmera, obrigatoriamente. Então a gente vai trabalhar, além das câmeras, vai ter o reconhecimento de placas, né? Que hoje as câmeras da CDL já possuem em Brusque. Que legal. E vamos ter muito mais opções. E já está pensando em trabalhar, inclusive, com reconhecimento facial também, né? Que também é um avanço da tecnologia. Que nós devemos usar a nosso favor, né? Eu sempre falo que o malandro na rua ali, o marginal, ele usa a tecnologia a favor dele, né? Hoje a gente vê diversos golpes pela internet, clonagem, né? Então a gente tem que fazer também, utilizar a tecnologia a favor da segurança pública, a favor da população. E assim, temos um exemplo importante, todo mês de outubro a gente tem a Oktoberfest, a última Oktober foi assim, um teste muito bom com relação à câmera que reconhece as pessoas, né? Então, quanto mais monitoramento, melhor para a pessoa se divertir, enfim. Né? Então, deixa eu puxar a sardinha para o meu lado. Na FENARREC nós também tivemos esse ano. Esse ano que passou vai ter? Não, o ano passado nós já tivemos. Teve e vai ter esse Vai ter de novo esse ano. Mas o ano passado nós tivemos a primeira vez a implantação de câmeras. Nós tivemos, no ano retrasado, câmeras de reconhecimento facial, mas elas não estavam conectadas na base de dados da segurança pública. Nossa. Esse ano nós conectamos com a base de dados. Então, se tivesse, por exemplo, mandado de prisão em aberto,
ia ser reconhecido. Esse ano 24. Inclusive, nós tivemos 25 um mandado agora. de prisão aberto, 25. Tá. Um mandado de prisão aberto foi cumprido na FENARRECO por reconhecimento das câmeras. Então a gente está em 26, então já vai ter isso mais ampliado. Mais ampliado ainda, com Nossa, certeza. cara, Nós quer vamos dizer, ter bandido muito mais lá, segurança. esquece, vai estar... Não, ali, e quem fizer alguma coisa, a gente vai cadastrar, aprontou no primeiro dia, no segundo dia a gente já vai saber se ele vai estar lá dentro, não vai aprontar, se tiver com mandado de prisão, nem vai. A gente, inclusive, estamos fazendo a fiscalização, vamos também planejar a fiscalização daquelas pessoas que estão com medida protetiva contra a mulher também. Ah, que massa! Se entrarem na festa também, eles vão estar sendo monitorados. Então, a gente vai trabalhar isso bastante na FENARRECO. Já trabalhamos em 2025, tivemos um sucesso. Foi uma festa extremamente segura. E esse ano de 2026 também vamos seguir nessa mesma linha. Perfeito. A gente está conversando com o Tenente Coronel Pedro Machado. Da última vez que ele esteve aqui, ele era major. Agora ele já é Tenente Coronel. Muito legal o nosso papo. Ele é o comandante da 18º Batalhão de Polícia Militar aí da cidade de Brusque, que mais atua aqui pela nossa região. A gente vai para o nosso segundo bloco. E a gente já volta porque tem mais coisas interessantes a respeito da segurança pública aqui do nosso estado e da nossa região. Para você que está aí, muito obrigado. Não saia daí, a gente já volta. Voltando para o segundo bloco de um papo aqui muito esclarecedor com o Tenente Coronel Pedro Machado, aí da cidade de Brusque, mas que atua em toda a nossa região e hoje nos faz uma visita aqui no estúdio do Valor Entrevista. A gente estava conversando em off é sempre legal o papo, né? Eu quero te perguntar agora dessa atuação integrada entre as forças policiais e a importância disso no combate ao crime na região. O que eu costumo dizer é que o braço da Polícia Militar alcança até certo ponto, né? Depois dali, nós temos que ter essa parceria com outros órgãos para aumentar o alcance da atuação da Polícia Militar. Eu acredito que de todos os órgãos, né? Cada órgão na sua especificidade, né? Então, a parceria com Polícia Civil, Ministério Público, Poder Judiciário, a Prefeitura, dentro do que é possível, né? nas regras de conduta do cidadão, a própria segurança através do desenho urbano, também é uma competência da Prefeitura. Essa parceria é muito importante. Nós precisamos ter esse complemento da ação policial de outras formas para de maneira que nós sejamos mais efetivos na nossa atuação. E com isso a gente forma muitas parcerias, né? Com a Polícia Civil. Nós já temos mais do que consolidada, há muitos anos temos essa parceria. Bacana. Na cidade de Brusque também. A própria Prefeitura, hoje, nós temos uma parceria que nós buscamos fazer a fiscalização de ações municipais que impactam na segurança pública. Sim. Por exemplo, nós temos lá em Brusque a lei do PSIL, que é o Programa do Silêncio Urbano. É uma lei municipal em que a pessoa pode ser multada por som alto em sua residência ou no seu veículo. E além da atuação da polícia, que muitas vezes vai para o judiciário, precisa de testemunha, é um programa burocrático que demora muito tempo. Agora, através dessa parceria, esse convênio com a Prefeitura, nós podemos aplicar uma multa. Então, um infrator, que está cometendo uma infração, sim, ele já na hora, né, já sente ali no bolso a consequência daquela infração. Exato. Então, nós estamos trabalhando isso, estamos trabalhando também a questão do consumo de bebida alcoólica em via pública. Nós já temos uma lei também que proíbe. A lei visa também combater aquelas confusões, aquelas festas em via pública que muitas vezes incomodam pessoas, incomodam vizinhos, né? Aquelas pessoas em situação de rua que estão bebendo em local impróprio, praças, né? Locais aí de atividade física, que muitas vezes você está com a sua família, está com o seu filho, né? E está a pessoa dando um péssimo exemplo, né? Muitas vezes embriagada, dando ali de posse de bebida alcoólica. Sim. Então, a gente busca, juntamente com a Prefeitura também, ter esse complemento das ações da Polícia Militar que tem impacto na segurança pública. Claro. Vocês também têm os programas, né? Eu gosto dos programas. Tem para as mulheres, tem o próprio ProERD. Sim. Comenta, da Catarina, né? A Rede Catarina. Rede Catarina.
Como é que ela funciona? Então, a Rede Catarina de Proteção à Mulher, né, ela foi criada com o intuito de atender as vítimas de violência doméstica. Né? O que acontece? Que muitas vezes essas vítimas, depois que ela sofre o crime ali de violência por parte do seu companheiro ou de outra pessoa, né, no seu lar, às vezes é feita a prisão, às vezes é feito o boletim e, na grande maioria das vezes, o Estado, digamos, de maneira geral, esquece a vítima. A vítima não sabe o que aconteceu. Te vira aí. Não tem retorno, não sabe às vezes direito o que está acontecendo, se a pessoa está presa, se foi... Então, esse programa foi criado para se ter esse acompanhamento. Então, essa vítima, nós recebemos do Judiciário a medida protetiva de urgência, entramos em contato, vamos na casa dessa vítima, verifica se ela está bem, se ela tem alguma dúvida com relação ao fato que aconteceu, ao que está acontecendo, como proceder. Né? Muitas vezes fazemos visita ao agressor para orientar ele quanto às medidas protetivas, o que ele pode, o que ele não pode fazer também. E fizemos relatórios que são encaminhados ao Judiciário quando há o descumprimento da medida, a parte desse acompanhamento. Né? Então, é um programa muito importante, acho que é um programa de muito sucesso. Ele vem cada vez crescendo mais, acompanhando as mulheres, né, nessa situação. A gente costuma ver que as ocorrências de violência doméstica estão aumentando. Pois né? Major. Na verdade, é muito difícil de dizer se elas realmente estão aumentando, porque todo mundo que trabalha na segurança pública analisa que o que deve estar acontecendo, que na verdade o que estão aumentando é as denúncias. Os crimes já aconteciam, mas hoje a mulher ela se sente mais segura, mais amparada, ela tem uma rede de apoio que ela pode contar, então por isso ela denuncia mais. Então isso a gente, claro, também não tem como afirmar que é isso, mas é uma crença, né, algo que nós acreditamos que realmente esteja acontecendo. Há muitos casos de feminicídio, né, Pedro? Sim. Isso é uma pena, né? Infelizmente. A nossa região ainda é menos, né? Nós temos nem tanto comparado com outras, né? Mas ainda assim é algo preocupante, algo realmente muito preocupante, algo que ultrapassa a questão da prevenção policial, né? Porque ela ocorre no seio familiar, ela ocorre dentro da casa, ela ocorre no relacionamento pessoal, né? No relacionamento entre duas pessoas. Como é que a polícia vai estar lá dentro da casa para saber se o masculino, a pessoa, né, o homem vai estar agredindo a mulher, se ele está tratando bem ela ou não. Então, eu acredito que seja algo que realmente tem que se tratar na questão social, questão da educação social. Né? Nós temos que começar a fazer campanhas. Nós temos uma campanha muito bonita aí. Olha aí, do Valor Entrevista. Coincidência de estar bem na hora. Violência contra a mulher. Mas a gente tem que começar a fazer campanha que atinja o homem também. Porque as campanhas reúnem mulheres. A maioria das campanhas de violência doméstica reúne mulher. E a mulher, sabe, ela é a vítima. E quando é que nós vamos começar a atuar em cima dos homens? Reunir homens e falar com eles, pessoal, isso que você vigia o celular da sua mulher, você não deixa ela falar, você não deixa ela usar o celular, não deixa ela sair de casa. Isso aí é um crime, isso é um crime de violência psicológica. Isso aí também é violência contra a mulher. Existem diversos tipos de violência que às vezes vão escalonando, então nós temos que trabalhar os homens com O governador Jorginho mandou para o um outdoor algo sobre isso, né? Falando para os homens. Né? Justamente, tem uma campanha muito boa do governo do estado aí que também é direcionada aos homens, que aí é eles quem tem que ouvir. Nós, né? Nós temos que ouvir realmente como funciona, o que é, quebrar esse ciclo de violência. Né? Porque às vezes a gente vê uma coisa que nós percebemos na nossa área, quando eu trabalhei principalmente em Gaspar, a gente tinha um trabalho muito bacana, o fórum tinha psicólogas que atendiam as vítimas e os agressores, eles eram obrigados a ir na psicóloga do fórum. E uma coisa que ela conversou com a gente é que ela contou que a grande maioria dos agressores, eles tinham um passado em que foram vítimas de abuso, de violência. Então eles estão replicando, às vezes, sem saber. Exatamente. Não estou dizendo que ele não é culpado pelo que ele fez, mas é algo que nós temos que quebrar, essa cadeia, esse ciclo de violência também. Eu estava no centro de Blumenau, eu sempre conto quando eu tenho oportunidade essa história, e aí um casal com um filho de uns 12, 13 anos na frente, e o marido falou para a esposa, que ela estava conversando com ele, e ele falou e eu ouvi, eu estava a 2 metros, deu para ouvir. Se tu não calar tua boca, eu vou dar um tapa na tua cara. E o garoto, o filho, sorriu, brincando assim, né? Como se... Então, assim,
está no seio familiar. Justamente. Tem que trabalhar essa questão da educação, porque um garoto de 12, 13, 14 anos cresce vendo uma situação dessa, ele vai achar que vai repetir. Comum. Ele Né? vai repetir. Meu pai bate na minha justamente. mãe, eu vou bater na minha esposa também. E aí a gente tem que quebrar esse elo. Para ser comandante ali do 18º Batalhão de Polícia Militar em Brusque, a tua formação é em que área, cara? Então, Tem que ser estudo? Tem que passar por algumas etapas, né? Mas eu sou da escola antiga, né? Eu sou do old school ali. Quando eu entrei na Academia de Polícia Militar, nosso concurso ainda era nível médio e a gente fazia a graduação na polícia. Entendi. Então, na polícia, além do curso de formação de oficiais, que é considerado um curso de graduação pelo MEC, nós saímos bacharel em segurança pública pela Univale. Show. Então, essa que é a minha formação. Aí depois disso eu fiz algumas pós-graduações também, né, para especializações na área policial, de investigação. Fiz uma pós-graduação em ciências políticas também, para saber tratar, principalmente na questão do comando. A gente trabalha muito com a questão política, então eu achei importante a gente estudar isso. E alguns cursos na área policial também, né, cursos que eu sempre gostei muito também de atuar, né, na questão operacional. Então a gente tem uma certa experiência, até no Exército também, né? No Exército eu fiz muitos cursos operacionais na época do Exército, né? Tem um curso de montanha do Exército, tem um curso de caçador, que é o sniper militar, fiz curso de operações especiais da Força Aérea, na polícia, participei da Força Nacional também, na Polícia Militar, fiquei um ano. Então a gente atuou, né, na cidade, no Pará, atuou em Rondônia, no Rio de Janeiro, na época da Copa das Confederações, também estive lá. Então, a nossa experiência é boa nessa área. Te gabarita a ser comandante. Ô Pedro, e deixa eu te perguntar, a população tem uma frase, né? A polícia prende e a justiça solta. Como é que tu interpreta essa frase, cara? Olha, eu tenho uma visão de que as nossas leis deveriam ser reformuladas mesmo, né? Deveria haver um investimento maior na questão da segurança, e a legislação realmente ela deve punir aquelas pessoas que estão efetivamente aquelas pessoas que cometem crime, porque infelizmente hoje a certeza da impunidade faz a pessoa voltar a cometer crimes, e isso é uma verdade. A gente prende a mesma pessoa 10, 15, 20 vezes, né? E a pessoa está na rua? Está prendendo. Nós recebemos, né, os boletins daquelas pessoas que são liberadas provisoriamente, e é uma certeza, a gente recebe, tem uns nomes que nós vemos ali, e esse aqui está na rua, vai voltar a ter furto em tal região do bairro. A gente até reforça o policiamento, procura reforçar o policiamento, mas o problema do furto é um crime muito rápido, muito de ocasião, e eu não tenho como botar um policial em cada esquina. Então a gente já sabe, quando fulano está na rua, vai aumentar o furto. Fulano está na rua, opa, esse cara gosta de fazer roubo, vamos ficar de olho porque ele fazia roubo usando moto. Então a gente já até sabe, porque eles voltam a cometer o crime. Infelizmente, a reincidência é muito grande. E eu acredito que a questão de ressocialização, o mais importante mesmo, o que eu vejo, quem é pego no crime, saber que ele vai cumprir uma pena, que ele vai ter uma pena e ele vai cumprir essa pena. Porque aí ele solta antes porque o presídio está meio cheio. Aí ganha uma liberdade porque cumpriu 1/6 da pena, às vezes. Então essas benesses acabam refletindo na questão da reincidência. Eu tenho essa visão, é claro, né? Eu tive uma experiência de um período de aula dentro da penitenciária no Belchior. E eu tive um aluno que saiu por conta do bom comportamento, ele estava fazendo aula também e tal, na época pelo Senai. E aí eu perguntei dele se ele ia voltar. Ele falou: professor, eu não tenho nenhum tipo de rede de apoio. Provavelmente eu esteja aqui no mês que vem, porque eu não tenho onde tirar renda, eu não tenho onde cair morto praticamente. E aí eu vou fazer o quê? Vou passar fome? E ele ganhou a liberdade, eu não sei o que aconteceu, mas esse relato me marcou muito. Porque realmente, se você está ali e precisa de uma rede de apoio quando você sai, muito provavelmente você vai voltar a cometer o crime. Porque você não tem essa rede de apoio. E ele não era viciado, ele só estava cumprindo uma pena por tráfico de drogas, mas ele não tinha essa rede de apoio. Provavelmente ia ser cooptado novamente pelo tráfico.
Compete ao Estado, é claro, fornecer meios para isso, mas eu vejo que muitas pessoas não têm, né? E é a minoria que realmente se volta para a criminalidade. Muitas pessoas passam dificuldades, a gente acompanha, a gente sabe, a gente que trabalha nas ruas vê, né, muitas vezes a pobreza. Mas muitos desses, principalmente os mais jovens que estão agora né, cometendo os crimes aí, os pais trabalham, né, ganham lá o seu dinheirinho, né, têm as suas dificuldades, mas conseguem sobreviver. E ele poderia trabalhar. E nós vivemos hoje num país, principalmente Santa Catarina, é uma terra muito de oportunidade. Hoje, se você realmente trabalha, se você luta, se você tem um objetivo, você consegue crescer. Cara. Hoje nós temos emprego, hoje pode conversar com qualquer empresário da nossa região ali, eles não conseguem fechar o quadro de funcionários, está sobrando emprego na nossa região. Então, é se dedicar. É uma escolha. É claro que, infelizmente, quem às vezes cresce numa bolha de pobreza, ele não consegue se observar fora dessa bolha. Exatamente. Aí cabe, é óbvio, ao nosso sistema educacional, ao nosso sistema social, mostrar para esse jovem, para essa criança, que ele pode furar essa bolha, que ele pode crescer, que nós não vivemos como no sistema feudal, lá naquele sistema de castas, né? Em que a pessoa nascia pobre e não podia ascender uma casta. Hoje nós temos exemplos de empresários, grandes empresários de sucesso, que saíram do nada, que trabalhavam em chão de fábrica, que viram diversas oportunidades, pegaram as oportunidades para crescer e hoje são grandes empresários aí também, ou pessoas estão bem de vida, alguns outros bem de vida, podem ser milionários, mas estão bem de vida. Mudaram a realidade. Mudaram, justamente. Mudaram a realidade. Então a gente tem que pegar esses exemplos positivos e mostrar para os nossos jovens também. Ô Pedro, eu vou te fazer uma pergunta que veio das redes sociais. A polícia está programada para matar? Não, nunca. Explica isso. O policial militar nunca sai de casa para matar. Nunca. Ninguém quer esse resultado final. Nós saímos de casa para viver e proteger o cidadão. E se necessário for, nós neutralizarmos uma ameaça que esteja ameaçando a vida dele, companheiro dele ou de outro cidadão, o policial militar está pronto para fazê-lo. Porém, o policial militar não... E tanto que nós não dizemos que ele matou alguém, que houve um homicídio. Ele neutralizou a ameaça, porque a ideia é cessar a agressão. Se ele vai fazer uma agressão letal, seja com uma arma de fogo, seja com uma faca, que muitas pessoas... mas ele estava só com a faca. Uma faca tira a vida rapidamente. Uma faca no pescoço já era. Rapidamente. Nós temos exemplos aí, eu dei aula em curso de formação de soldado, e eu dava aula na questão de instrumentos não letais. E eu mostrei uma ocorrência, foi num país latino, que um cidadão com uma faca, numa área de mata, ele matou 3 policiais antes dele conseguir ser neutralizado, com uma faca. Nossa. Com uma faca. Era ele corria para um lado, esfaqueava um, aí dava um tiro, tomava um tiro. Ele matou 3 policiais e feriu mais 2, se não me engano, antes de ser neutralizado. Aqui, o Lázaro, pronto. Um exemplo aqui, o Lázaro não tinha arma e estava aí. Então as pessoas têm que entender que a faca tira a vida. Então é uma ameaça. Se ele está claro que se ele está com a faca a 20 metros de distância, eu não vou atirar nele. Pois é. Mas se ele está a 10 metros vindo na minha direção, porque a partir de 7 metros a doutrina policial... preservar a sua vida, né? A doutrina policial diz que a partir de 7 metros ele já é uma ameaça letal e pode tirar minha vida rapidamente, se eu não reagir rapidamente. Cara. A partir de 7 metros. Então, antes dele atingir 7 metros, ele vai ser neutralizado. Eu não vou atirar para matar, eu vou atirar para ele parar de vir na minha direção, né? Mas, infelizmente, em alguns casos, o resultado é morte. A gente está conversando com o Tenente-Coronel Pedro Machado, aí da cidade de Brusque, mas que atua em toda a nossa região. Ele é comandante do 18º Batalhão de Polícia Militar aqui da nossa região. Te fazer uma pergunta com relação à esquerda brasileira. Por que a esquerda não gosta da polícia? Esse é um assunto complicado. Pergunta boa, espinhoso. Eu vejo que alguns cidadãos, de maneira geral, têm uma visão negativa e uma visão um pouco ultrapassada, né? Existiu um ranço muito grande na época, principalmente do regime militar, né, contra a atuação da polícia militar, que acabou sendo uma polícia de Estado, né, que reforçou, né, políticas negativas contra a população, que acabou atuando dessa forma. Então se criou
essa imagem da polícia como uma polícia eminentemente repressiva. E por muitos anos nós temos culpa disso, porque a polícia acabou sendo repressiva. Até depois da abertura, início da década de 80, né, por muito tempo a polícia se voltou para a ação repressiva, de só atuar no crime, e se perdeu aquela questão da presença policial nos bairros, o policial militar caminhando, conversando com a população. Porém, de alguns anos, principalmente a Polícia Militar de Santa Catarina vem resgatando isso, né? Principalmente através dos nossos programas, né? Rede Catarina, Rede de Vizinhos, né? Que é um programa de enorme sucesso. ProERD. Nós temos a Rede de Segurança Escolar, né? Nós tivemos o Estudante Cidadão também, que é um programa nas escolas. Então, a gente busca resgatar essa imagem, né? Essa aproximação, principalmente com o ambiente escolar, onde é a criança, que a criança está em formação. Claro. Né? Então, a gente busca se aproximar da criança, mostrar para a criança, para o jovem, que quem está desse lado é um ser humano, como ele, como qualquer outro, como o pai dele, como a mãe, né? Que somos pais e somos mães também, que às vezes ele vê como um ser que... Olha a polícia! Um alien que caiu ali. Lá vem a polícia! Nós somos vizinhos, somos pais, nós temos, né, nossa vida particular. Então, a gente está quebrando essa barreira aos poucos, e eu acredito que essa imagem que se fez que acabou dando essa impressão muito negativa. Mas, como eu digo, a maioria dos locais onde há segurança pública de qualidade, a população confia e vê o trabalho da polícia. E a polícia, o retorno da polícia é justamente no bom trabalho. Exato. Então, essa aproximação nesses locais é que faz nós termos esses índices de segurança. E quem não deve, não teme também. Justamente, também. Né? Eu vi um corte agora, antes da gente, estava preparando a pauta para o Pedro, e o cara falando, olha, se a polícia te pedir a parada, para. Entrega o documento, mão na cabeça, faz tudo. O procedimento é esse, não é questão de você ser bandido ou não ser bandido. Mas a abordagem... Você é abordado todo dia. Você vai numa loja comprar alguma coisa, alguém te aborda, enfim. Só segue o procedimento se você não deve nada. Agora, é claro, se você sabe quem deve... está abordando, né? A gente não sabe quem está abordando. Eu não sou bandido. Tá, mas peraí, eu vou... Deixa eu fazer minha Porque muitas vezes o bandido diz que não é bandido. Então nós temos os golpistas, eles dizem que eles são golpistas para enganar a gente? Não, pô. Ô Pedro, e quem é o Pedro fora dessa farda aí? Pai de família, apaixonado pela família, motociclista. Pois é. Gosto muito de andar de moto, de passear de moto. Tenho a minha Harley Davidson, né? Sou apaixonado por moto. Musicista, né? Como já comentamos aí, gosto muito de música, gosto de ouvir música, eu ouço muito em casa. Às vezes no trabalho, quando eu estou ali no computador, eu boto minha música para poder trabalhar. Eu faço isso direto, questão também. Me ajuda a me concentrar, é uma coisa eu também. que me ajuda a me concentrar muito. Né? E muito família, eu gosto muito de estar em casa, gosto de passear com a família também. Amo o meu trabalho, adoro fazer o que eu faço, como disse, eu escolhi realmente, não foi falta de opção, poderia ter feito outros concursos, ido para outras áreas, mas realmente entrei para a polícia, entrei para o Exército na época porque eu queria, até porque eu tive outras opções, mas entrei para o Exército por escolha, e na polícia também foi por escolha, e estou muito feliz e muito satisfeito. Te realizou? Sim, com certeza, com certeza. E falta quanto tempo para a aposentadoria? Para eu ter o tempo necessário, faltam 3 anos. 3 aninhos eu consigo... E vai sentir falta? Pois é, a gente sempre... todo mundo que eu converso diz que é realmente uma passagem difícil. Por mais que às vezes a pessoa queira, vai ser bom ficar em casa descansar, mas a gente olha para, poxa, eu nunca mais vou colocar essa farda. Eu nunca mais vou estar na frente de uma tropa, vou estar comandando uma operação... Vou estar falando em nome da Polícia Militar, né? Porque isso também é bom, né? Muitas vezes eu gosto de estar nos eventos, de estar nas reuniões e falar em nome da Polícia Militar, representar a Polícia Militar. Isso vai acabar, né? Acabando. Mas é um ciclo que se fecha, né? Tem que se preparar psicologicamente. Tem que se preparar, com Eu estava conversando com o Nicolati, que ele faz parte daquele programa de segurança nas escolas, né? Sim. Inclusive ele vai vir aqui, mandar um abraço para o Nicolati aqui de Gaspar. E ele comentou que ele foi para a reserva e depois você fez um convite para ele retornar, e ele retornou e está fazendo parte aí da segurança do Honório Miranda, que é uma escola aqui famosíssima, uma das mais tradicionais escolas estaduais da cidade de Gaspar. Pedro, que papo legal, hein, cara?
Pois então. Bom te rever, fiquei contente. A gente tinha batido um papo, olha, lá em 2020 ou 2021, faz tempo, né, cara? Faz tempo. O canal estava só no começo, hoje a gente já tem aí 9 anos, mais de 1.300 entrevistas. Eu quero pedir para você um conselho aos jovens, principalmente aos jovens, né? Eu tenho um filho de 15 anos, uma menina de 13, tenho o Henrique que vai fazer 5 anos, você tem os seus filhos. O que dizer aos jovens com relação a essa vida que a gente vive hoje? Eu costumo dizer nas formaturas do ProERD, no programa Estudante Cidadão que nós temos em Brusque também, que ainda temos lá, eu converso muito com as crianças, jovens na formatura, e dizer que eles podem quebrar esse ciclo que eles vivem muitas vezes, né? E eles podem ser o que quiserem, se eles se esforçarem, se eles estudarem, levarem a sério as coisas e evoluírem. Muitas vezes o jovem vive numa situação, né, de pobreza, às vezes, numa situação de vulnerabilidade, que acredita que a vida dele é aquilo ali que não tem como sair. Mas não, né, como a gente estava dizendo, a gente tem exemplos aí de empresários que saíram de situações e que hoje estão vivendo muito bem. E todo mundo tem essa oportunidade, mas tem que ter disciplina, tem que ter caráter e tem que ter esforço. Mais do que ser inteligente, né? Muitas vezes a gente conhece muitas pessoas inteligentes em situações ruins. Sim. Porque muitas vezes o inteligente, ele, por ser muito inteligente, ele não tem esforço, não carrega o esforço com ele. Exato. Então ele tem, é muito inteligente, ele conseguiu algo, mas ele não tem esforço, ele fica com aquela vida meia boca que a gente chama. Né? Agora o esforçado não, o esforçado ele vai lutar, ele vai conseguir uma vida meia boca, ele vai querer melhorar, e vai querer melhorar, e vai querer melhorar. E a escada não para, é só subir, só sucesso. Então é isso, né? Disciplina, né? Muito esforço e caráter também, porque também não se pode subir na vida derrubando os outros. Né? Não existe valor na vitória sem o caráter. Então você tem que manter a sua honra. Né? Então, se você ter esses pilares na sua vida, você pode ser o que quiser. Você imaginar, você consegue lutar. Claro que muitas vezes você vai tropeçar, vai cair. Normal. Todos nós já passamos por isso, né? Todos nós passamos por essas situações, mas levanta a cabeça, né? Sacode a poeira e segue em frente, porque a vida é assim mesmo. Pedro, muito obrigado. Eu quero fechar o nosso vídeo fazendo aqui uma homenagem ao Tenente Alex, que já esteve conosco, que teve a fatalidade, que já não está mais entre nós. A família, abraço a toda a família, aos amigos também. Eu acho que ele fez a parte dele, contribuiu e infelizmente nos deixou. E te agradecer também pela oportunidade. Porta do Valor Entrevista vai estar sempre aberta, o que tiver de novidade, você vem aí para a gente conversar. E muito obrigado. Nada, eu que agradeço novamente o convite, dizer que a gente está sempre à disposição. É sempre um prazer, como eu digo, usar essa fala e falar em nome da nossa polícia, falar um pouco da nossa vida também, né? Acho que é bom. Né? Nós somos nenhum santo, mas nós servimos de exemplo para os jovens hoje em dia, para os nossos filhos, né? Nós somos exemplos, então é sempre bom a gente contar um pouco da nossa história, contar um pouco do trabalho que está sendo feito nessa região, até para as pessoas saberem o que a Polícia Militar está fazendo, né? E estamos sempre aí, precisando, é só chamar. Perfeito. Para você que está do outro lado, muito obrigado pela sua participação, agradecer aos nossos patrocinadores e voltamos na semana que vem com mais novidades e novidades boas no Valor Entrevista. Um abraço, pessoal.